Portugal tem muitas atrações e algumas delas são bastante procuradas pelos turistas. A fila de espera para visitar o Mosteiro dos Jerônimos, por exemplo, pode chegar fácil a 2 horas. Se você é do tipo que prefere menos muvuca na hora de turistar, esse vídeo é para você. Eu sou o Guilherme Maciel e o nosso canal, o Voz Guia, só tem conteúdo sobre turismo em Portugal. Sempre tem uma dica que vai ajudar na sua viagem, ou um lugar bacana que você vai querer conhecer. Dá uma maratonada no canal, vai te ajudar bastante. Em Lisboa tem um museu que é uma graça. O edifício, que é do século XVI, já foi um convento e também já foi um asilo. O Museu do Azulejo foi criado no século XX, em 1965. Nesse museu, você vai conhecer a história de uma das expressões artísticas mais características da cultura portuguesa. E é um ponto turístico que quase nunca tem filas para entrar. O Museu do Azulejo fecha às segundas-feiras. Tem um passeio de barco margeando o Rio Douro que é uma beleza. No fim desse vídeo, eu vou te dar essa dica. Em Belém fica o Mosteiro dos Jerônimos, que, como eu já falei, está quase sempre lotado de turistas. Tem sempre uma grande fila na entrada. Mas pertinho do Mosteiro dos Jerônimos tem um museu muito interessante que está quase sempre vazio. O Museu dos Coches. É uma linda coleção de carruagens que eram usadas por rainhas, reis, pela nobreza e também por religiosos. Passa lá que você vai gostar. Só não vai numa segunda-feira, que é o dia em que o museu fica fechado. Bem no centro histórico de Lisboa, tem um convento em ruínas. Esse convento foi construído no século XV. Quando aconteceu o grande terremoto de 1755, o prédio ficou destruído. Pouco tempo depois começaram as obras de recuperação que foram paradas quando as ordens religiosas de Portugal foram extintas. Isso foi em 1834. Na parte onde ficava a igreja, hoje existe o Museu Arqueológico do Carmo. E uma parte do antigo convento abriga atualmente o Comando Geral da Guarda Nacional Republicana. As ruínas do Carmo não abrem para visitação aos domingos. Que tal viajar para cá já com internet no celular? Boa ideia, né? A minha sugestão é a seguinte: pesquise na sua operadora brasileira quais são os planos e preços para viagem para a Europa. Com esses dados em mãos, compare os preços da Olafly, que é uma empresa que fornece um chip virtual para viagens internacionais. Você tem que checar no site deles a compatibilidade do seu aparelho de celular com essa tecnologia. O mais legal é que você já sai do Brasil com o plano de dados habilitado, o que é uma mão na roda. Já chega no aeroporto sem preocupação. Na descrição desse vídeo tem um link para você pesquisar os valores e também um desconto de 5% para quem usar o cupom VozGuia. Em Sintra fica um dos lugares mais visitados de Portugal, o Palácio da Pena. É preciso um planejamento especial para você conseguir visitar esse palácio. Mas bem pertinho tem um castelo maravilhoso que quase nunca tem fila. É o Castelo dos Mouros. Foi construído no século IX e tem uma vista linda de toda a região. O Castelo dos Mouros abre todos os dias. Só lembrando que tem uma diferença importante entre castelo e palácio. Castelo é uma fortificação de defesa e palácio é uma residência, uma moradia. Você já imaginou um passeio em um trem antigo à beira do Rio Douro? Já já eu vou explicar como é, aguenta aí. Se você precisar de ajuda para planejar sua viagem aqui para Portugal, me dá um alô. Os meus contatos estão na descrição do vídeo. Manda uma mensagem e eu explico os serviços que eu presto ao turista brasileiro em viagem aqui por Portugal. Tem um lugar muito bacana para se visitar que fica aproximadamente 1h30 de Lisboa de carro. Na cidade de Tomar fica o Convento de Cristo. Além do convento, no mesmo espaço fica o Castelo de Tomar, que foi a sede dos Cavaleiros Templários em Portugal. Um dos pontos altos dessa visita é conhecer a Charola, que era um espaço de oração exclusivo dos Templários.
E a 6 quilômetros de distância fica o Aqueduto de Pegões, que faz parte do complexo do Convento de Cristo. O aqueduto foi construído no século XVI para abastecimento do convento. O Convento de Cristo abre todos os dias. Esse passeio ao Convento de Cristo é bem mais tranquilo se você for de carro. Se você vai alugar um carro para curtir as férias aqui em Portugal, na descrição desse vídeo tem um link de um site que faz uma pesquisa entre todas as locadoras e apresenta as melhores ofertas. É uma ótima ferramenta para comparar os preços de aluguel de carro. Tem um palácio muito importante para os brasileiros em Sintra. É o Palácio de Queluz. Não é muito visitado, mas vale a pena conhecer. Aqui nasceu e morreu o Dom Pedro I, o imperador do Brasil. E tem um jardim super bonito. Dá para passear com calma para curtir as belezas desse lugar. E como eu disse, fica em Sintra, mais longe do centro histórico da vila. E o Palácio de Queluz abre todos os dias. Não se esqueça de dar uma passada na nossa lojinha de camisetas para conhecer as estampas que temos lá. Todas são sobre Portugal. Eu ia usar uma hoje, mas está fazendo tanto frio que é melhor você olhar aí na tela que eu vou mostrar algumas estampas. Pode ser uma ótima recordação da sua viagem ou um presente bacana para quem curte o país. Você compra e recebe no Brasil. A loja fica aí e dá para dividir em 3 vezes sem juros. Em Mafra, que fica pertinho de Lisboa, tem o maior Palácio Real de Portugal. É enorme, muito bonito e super conservado. Só para você ter uma ideia do tamanho, tem 5.000 portas e 156 escadarias. Ele é do século XVIII e foi mandado construir pelo rei Dom João V. Um dos espaços mais bonitos desse palácio é a biblioteca, com mais de 30.000 volumes. Sabe que é possível consultar os livros com hora marcada, né? O Palácio de Mafra fecha às terças-feiras. Agora eu vou mostrar 2 mosteiros em cidades que ficam bem próximas. E esses 2 mosteiros quase sempre têm pouca procura pelos turistas. Como ficam a cerca de 30 minutos um do outro, vale a pena visitá-los no mesmo dia. O primeiro é o mosteiro de Alcobaça. É um mosteiro com uma forte ligação com a criação do Reino de Portugal. A área onde o mosteiro foi construído foi doada pelo primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, à ordem religiosa de Cister. Na igreja estão as sepulturas de Pedro e Inês, que viveram um amor proibido no século XIV. Esse amor foi eternizado na obra literária Os Lusíadas, de Luís de Camões. O Mosteiro da Batalha, ou Mosteiro de Santa Maria da Vitória, é do século XIV e foi mandado construir por Dom João I para celebrar a incrível vitória de Portugal sobre os castelhanos, que tinham um exército muito maior. O comandante do exército era esse aí que está em cima do cavalo, Nuno Álvares Pereira, que foi quem mandou construir o Convento do Carmo, que já falamos antes nesse vídeo. É bom ressaltar que Nuno Álvares Pereira foi canonizado e santificado. É conhecido como São Nuno de Santa Maria. A sepultura de Dom João I e de Filipa de Lencastre traz a imagem do casal real de mãos dadas, uma tradição que veio da Inglaterra, país natal da rainha. Os 2 mosteiros, Batalha e Alcobaça, ficam abertos todos os dias. Só há restrições de visitas quando estiver acontecendo algum culto religioso. A Sé do Porto é um dos monumentos mais antigos de Portugal. Começou a ser construída no século XII. Fica na parte alta do centro histórico, bem perto da estação São Bento de Comboios. A Sé abre todos os dias. O Comboio Miradouro é um passeio super legal de trem. A viagem é feita em uma composição antiga que foi recuperada e boa parte do trajeto
emargeando o Rio Douro com paisagens lindíssimas. Nesse vídeo aqui, eu conto tudo sobre esse passeio. Te vejo lá. Tchau!